Bom dia, segunda série. Vamos começar mais uma semana. Hoje temos uma aula de física e vamos começar um conteúdo novo, tá? Nós já falamos sobre transformações gasosas, trabalho realizado por um gás, fizemos os exercícios da apostila e os exercícios da maioria deles da hora de estudo e agora vamos passar para o conteúdo novo, tá? Então esse conteúdo aqui tá na apostila de vocês. Já é a nossa segunda unidade da apostila, tá? Vocês encontram esse conteúdo a partir da página 34 da apostila, tá? Então, as leis da termodinâmica, a primeira e segunda lei da termodinâmica, elas existem para explicar o funcionamento das máquinas térmicas, tá? E elas surgiram lá na época da Revolução Industrial, quando foram começadas a ser utilizadas as máquinas térmicas, a máquina a vapor, né? Como o carvão começou a ser utilizado como combustível para produzir energia. E daí o funcionamento daquelas máquinas é regido pelas leis da termodinâmica. Então vamos dar início lá primeiro falando da teoria cinética dos gases. O que vem a ser a teoria cinética dos gases? Então essa teoria, que acontece microscopicamente entre as moléculas dos gases, ela permite que a gente compreenda alguns fenômenos, o porquê que os gases se comportam dessa maneira. Tá? Então, o primeiro item da teoria diz que os gases se comprimem e expandem com facilidade porque as distâncias intermoleculares são muito grandes. Então, vocês sabem que se eu chego e eu espirro com borrifador algum gás dentro de uma sala, aí ele se espalha rapidamente por todo o ambiente, né? Assim como se eu tiver gás encerrado dentro de um recipiente, eu posso comprimi-lo facilmente também. Por que o gás, diferente já dos líquidos e sólidos, tem a capacidade de se expandir e comprimir com facilidade? Por causa das distâncias entre as moléculas. As moléculas estão muito distantes uma das outras, então eles possuem bastante espaço vazio entre elas. E por isso essa facilidade de se expandir e comprimir rapidamente, tá? Em razão da alta velocidade das moléculas, os gases ocupam regiões vazias rapidamente. Então, eles se espalham rapidamente no ambiente porque as moléculas se movem rápido, tá? Ele se difunde rapidamente em um ambiente contendo outro gás porque há muito espaço vazio entre as moléculas. Então, digamos que eu já tenho um gás dentro de um recipiente. Eu consigo incluir outro gás lá dentro. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um recipiente cheio de líquido, eu não consigo colocar outro líquido lá dentro. Ele vaza. Né? Mas se eu tenho um recipiente com gás, eu consigo inserir outro gás lá dentro. Mas é porque, como a gente já falou, entre as moléculas dos gases existe muito espaço vazio, então cabe outro gás lá dentro, tá? E ao diminuir o volume de um recipiente, a temperatura constante, a pressão aumenta porque aumenta o número de colisões das moléculas com as paredes internas do recipiente. Então, quando a gente tem um gás encerrado dentro de um recipiente, se eu aperto o êmbolo e diminuo o volume lá dentro, eu estou aumentando a pressão e assim como o espaço lá dentro fica menor, as moléculas colidem mais entre elas mesmas e entre as paredes do recipiente. E daí isso vai fazer aumentar a energia cinética média das partículas e por isso vai aumentar a temperatura também, tá? Aí essa formulazinha que vocês têm aqui embaixo, U igual a 3 meios de N vezes R vezes T, é uma fórmula para calcular a energia interna de um gás, tá? Então o U é a energia interna do gás e a gente pode fazer 3 meios de nRT, sendo que N é o número de mols, R é a constante geral dos gases e temperatura, T é a temperatura, tá? Agora vamos passar lá para o nosso próximo slide. Então, o que vem a ser a primeira lei da termodinâmica, gente? A primeira lei da termodinâmica diz assim, que quando um gás recebe calor de uma fonte externa ou perde calor para uma fonte externa, esse calor, ele pode ser responsável por duas coisas. Uma delas é fazer variar a temperatura do gás e a outra é realizar um trabalho, tá? Então, quando o gás ganha energia, ele pode aumentar sua temperatura e expandir. E quando o gás perde energia na forma de calor, ele pode diminuir sua temperatura e se comprimir, tá? Então, como na física, calor a gente representa pela letra Q, tá? Então, se um gás está recebendo calor, o Q é positivo. E se o gás está perdendo calor, o Q é negativo. E esse calor pode causar variações na temperatura ou no volume, tá? Quando eu estiver falando de temperatura, a gente vai estar analisando o ΔU,
tá? O ΔU, que é a variação da energia interna, está totalmente ligado com a temperatura do gás. Então, se o gás aqueceu, nós vamos ter sempre um valor de ΔU positivo. E se o gás resfriou, nós vamos ter um valor de ΔU negativo, tá? E se esse calor é responsável por variar o volume do gás, por ele expandir ou comprimir, aí a gente vai ter o trabalho, tá? O trabalho está totalmente ligado com o volume do gás. Então, quando eu digo que o gás realizou o trabalho, eu tenho aqui um valor de trabalho positivo. E se o gás recebeu o trabalho, eu tenho um valor aqui de trabalho negativo, tá? Então, ΔU está ligado com temperatura, Q é calor e T é volume. Trabalho está relacionado com o volume. Quando a temperatura aumenta, ΔU positivo. Temperatura diminui, ΔU negativo. Quando o gás recebe calor, Q positivo. Quando o gás cede calor, Q negativo. Quando o gás expande e aumenta o volume, realiza trabalho positivo. Quando o gás se contrai e recebe trabalho negativo, tá? Então, essa formulazinha aqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? A variação de energia interna de um gás é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas na forma de calor e trabalho. Então, ΔU é igual a Q menos trabalho. Essa fórmula aqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? Aí, os tipos de transformações que eu posso ter. Pensando lá naquela fórmula, ΔU igual a Q menos trabalho, dependendo do tipo de transformação que eu tenho, uma das minhas grandezas permanece constante. Então, eu posso cortá-la da fórmula. Então, na transformação isocórica é a transformação que não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, corta o trabalho da fórmula. Fica só ΔU igual a Q, tá? Todo calor recebido vai fazer o gás esquentar. Todo calor cedido vai fazer o gás resfriar. Nesse caso, não tem variação de volume, não tem trabalho, tá? Transformação isobárica. Isobárica é quando a pressão permanece constante. Mas como nós não temos pressão na fórmula da primeira lei da termodinâmica, não corta nada da fórmula. A fórmula permanece completa. ΔU é igual a Q menos trabalho, tá? Na transformação adiabática. Adiabática a gente ainda não tinha estudado. O que significa esse nome aqui? Adiabática significa que não troca calor com o meio. Então, não tem Q, não tem calor. Então, cortando o calor aqui da fórmula, sobra só ΔU igual a menos trabalho, tá? Então, na transformação adiabática, se o gás esquenta, aqui, ó, se ele esquenta, ele tem o volume reduzido. E se ele esfria, ele tem o valor aumentado, tá? Um exemplo desse tipo de transformação aqui, gente, é o porquê vocês já pintaram alguma coisa com spray, tinta spray. Vocês já perceberam que quando vocês ficam apertando na tinta spray, gela o dedo de vocês? É esse tipo de transformação aqui, ó. Como ela acontece muito rapidamente, não tem tempo de ter troca de calor com o meio externo. Então, o gás, ele tá com volume, ele tá comprimido dentro da latinha, com um volume pequeno, tá? Aí, quando a gente espirra aquele gás, a tinta para fora do spray, ele expande rapidamente. Se ele expande rapidamente aqui, ó, ele aumenta de volume, ele realiza um trabalho positivo. Mas como o sinal do trabalho é o contrário do ΔU, se o trabalho aqui é positivo, o ΔU é negativo, então ele resfria, tá? Outra coisa que acontece aqui, o mesmo exemplo, é o porquê que nos aviões, quando o avião tá voando super alto lá com uma altitude grande, ele ainda lá é super frio lá em cima, as temperaturas do ar são super baixas e mesmo assim precisa ter ar condicionado no avião para os passageiros não passarem calor. Por que acontece isso? É a transformação contrária do spray. Pensem lá, o ar para fora do avião tá num volume gigantesco, espalhado pelo universo. Quando ele passa para dentro do avião, ele é comprimido rapidamente. Se ele é comprimido rapidamente, aqui, ó, o volume dele diminui. Se o volume dele, a temperatura diminui, a temperatura dele aumenta rapidamente. Então, o gás entra, o ar entra para dentro do avião a uma temperatura muito alta e as pessoas iam passar muito calor dentro do avião, por isso que tem que ter ar-condicionado, tá? Então, são exemplos do dia a dia de transformação adiabática. E já a transformação isotérmica é aquela que acontece com temperatura constante, não vai ter nenhuma variação de temperatura, então corta o ΔU da fórmula, porque o ΔU que está ligado com a temperatura, tá?
Então, fica só aqui, calor igual a trabalho, trabalho igual a calor. Então, todo o calor recebido vai fazer o gás expandir. E todo o calor perdido vai fazer o gás comprimir, mas não vai ter variação de temperatura. Tá? Então, aqui os 4 tipos de transformações e o que corta na fórmula, dependendo do que permaneceu constante. E para finalizar, nós temos as transformações cíclicas. Tá? As transformações cíclicas são aquelas que acontecem num ciclo fechado. Então, o ponto de início é o mesmo ponto do final. Tá? Então, significa que a temperatura inicial e a final são sempre a mesma. E a variação de energia total é nula. Tá? Não significa que não varia a energia durante o processo, mas a energia no final vai ser nula. A total vai ser nula, tá? Porque o ponto de início é o mesmo do final. E aqui só uma análise dos gráficos para a gente finalizar. Então, a gente sempre estuda o gráfico de pressão por volume nas transformações gasosas. Então, ó, na transformação isobárica, a pressão permanece constante. Então, o gráfico vai ser uma reta na horizontal, ó, sempre o mesmo valor de P, tá? A transformação isovolumétrica ou isocórica, né, ou ainda isométrica, é aquela que o volume permanece constante. Então, ela vai ser uma reta aqui, ó, na vertical, que para qualquer valor de pressão eu tenho sempre aqui embaixo o mesmo volume, tá? A transformação isotérmica, ela é uma curva decrescente, tá? Curva decrescente aqui, pressão é inversamente proporcional ao volume. E a adiabática também, que é a isotérmica, que a temperatura não muda, tá? E a adiabática é quando não há troca de calor com o meio externo, não tem Q. Ela também é uma curva decrescente. Como que eu vou saber durante o exercício diferenciar essas duas aqui, ó, gente? Se as duas são curvas decrescentes, como é que eu vou saber quando que é isotérmica e quando que é adiabática? Vocês têm que observar no enunciado do exercício. A transformação isotérmica é lenta, tá? Por ela ser lenta, ela permite que as trocas de calor façam com que a temperatura se mantenha constante. Já a transformação adiabática, ela acontece rapidamente, e daí não dá tempo de perder ou ganhar calor do meio externo, tá? Então, transformações, quando for curva e a transformação for lenta, ela é isotérmica, a temperatura constante. Quando for uma curva decrescente e a transformação ocorrer rapidamente, aí a gente vai saber que é uma transformação adiabática, tá? Que daí não tem o que, corta o calor. Então, para a aula de hoje, eu quero que vocês voltem, se for necessário, esse vídeo, pausem lá o vídeo, façam anotações do caderno de vocês a respeito da aula de hoje, tá? Não vai ter tarefa de resolver exercícios, a tarefa vai ser fazer anotações a respeito da aula no caderno, tá? Daí mandem foto lá das anotações que vocês fizeram no grupo para validar a aula de hoje, tá bom? Então, até a próxima aula. Nossa próxima aula será na quarta-feira. Bons estudos para vocês!